Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade. O programa que aqui com você, a cada edição, debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito Vicente Carvalho, logicamente, sempre da forma mais propositiva possível, como vocês estão acostumados. Assim como sabem também que a gente sempre recebe um convidado, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda aqui a desenvolver os temas do programa. Hoje, com muita honra, nós vamos conversar com Wesley da Silva. Ele que, além de coach, ele é também pastor evangélico, e vai conversar com a gente aqui sobre essa nova moda aí do empreendedorismo e de tudo aí, que agora tudo passa por um coach, né? Obrigado pela presença, em primeiro lugar. Deixa um espaço para você cumprimentar o telespectador. Muito obrigado pela presença. Tudo bem, Valdir? Eu que te agradeço a oportunidade de estar participando do seu programa. Sim. Também agradeço ao telespectador que faz com que o teu programa seja líder de audiência em Guarujá. Obrigado, Wesley. Wesley, vamos começar decifrando aí essa palavra que está cada vez mais em moda, né? Coach. O que é coach? Coach é o cara que ajuda as pessoas a desenvolver o seu potencial, né? A gente hoje anda na cidade, conversa com as pessoas e a maioria das pessoas elas têm um potencial, porém elas não conseguem desenvolver esse potencial. E o coach é exatamente o condutor. É o cara que vai conduzir a pessoa a colocar para fora o seu próprio potencial. Todas as pessoas têm um potencial, só que às vezes o medo, a dúvida, o que houve, né, alguma coisa do passado faz com que a pessoa não se valorize, né? E hoje é importantíssimo a pessoa olhar para si e olhar nela um campeão, um vencedor. E o coach ele ajuda exatamente isso, a pessoa sair de uma situação, de um determinado lugar que ela está e alcançar suas metas, seus sonhos. Essa é a função do coach. É um desvencilhador, vamos dizer assim, da insegurança pessoal de cada um, assim. Exatamente. Eu, por exemplo, dando meu exemplo, eu vim de uma cidade de 4.000 habitantes e naquela época a gente só focava em trabalhar para poder comer. Né? Não tinha sonho de ter uma casa, de ter um carro, de ter uma moto, tirar uma habilitação, não tinha nada desse sonho. Com o passar dos anos, eu vim para o Guarujá em 2012 e comecei a ver e a descobrir que o ser humano ele tem a sua capacidade, ele tem a sua capacidade de conquistar aquilo que ele sonha. E passei pelo curso de coaching, me formei e daí para cá eu comecei a ver que a gente pode muito mais do que a gente imagina. A sua transferência pessoal de Minas Gerais, né, que você morava em Minas, para Guarujá já foi uma forma de transformação na tua vida? Aí. Ah, sim, foi uma transformação da água para o vinho, que eu digo, né? Porque eu comecei a ver que a minha vida poderia ser muito mais feliz do que eu imaginava. Quando o lugar ele te influencia muito, e o lugar onde eu vivia me influenciava a ser uma pessoa, trabalhar, voltar para casa, pagar as contas e ter uma alimentação. Por exemplo, eu casei, e há 12 anos eu casei e eu nunca consegui na minha cidade levar minha mulher para comer um x-salada. Nunca fui no restaurante, nunca frequentei. Vindo para o Guarujá, né, a minha mente ela abriu e eu despertei para coisas muito maiores que a gente pode conseguir. O que você fazia lá? Lá eu lá a gente chama de trocador de ônibus, né? Recebendo passagem. Aí ganhando muito pouco, resolvi ir para o Rio de Janeiro, fui. Uma função que já nem tem aqui, né? Aqui já não tem. Lá ainda tem, também é uma função escrava, né? Aí resolvi ir para o Rio de Janeiro, fui para lá, fiquei 3 anos, também não deu certo. Mas já tinha vindo aqui em Guarujá em 2007 por uma visita e me apaixonei pela cidade. Me apaixonei, aí tive que voltar porque meu sogro deu Alzheimer, aí acabei ficando 2 anos lá. E aí, de repente, tudo se proporcionou e eu acabei vindo para o Guarujá e já vai fazer 7 anos que eu estou aqui. Existem tipos de coaching? Um coach que cuida disso, um coach que cuida daquilo, assim, ou é tudo uma coisa universal? Não, sim. Cada um trabalha em uma área. Tem aquele que trabalha para o emagrecimento, aquele que trabalha para o financeiro, para desenvolvimento de empresas, para aquele que trabalha para a performance natural da pessoa. São várias áreas dentro de uma única função. E a sua, especificamente, qual que é? Eu trabalho na área do empreendedorismo. Empreendedorismo. A gente trabalha dando curso à comunidade, fornecendo esses cursos de forma gratuita, até porque a gente precisa desenvolver, né, a capacidade dessas pessoas que moram na comunidade, moram na favela, e mostrar para ela que ela tem um potencial, que ela pode morar ali, mas às vezes, uma vez alguém disse para mim, você mora aqui, mas você não é daqui. Então isso despertou em mim
essa vontade de querer mais, essa vontade de buscar mais, essa vontade de descobrir dentro de mim mesmo que eu posso ter uma vida, uma qualidade de vida muito melhor. Certo. Isso é importantíssimo. E quando foi que você descobriu assim que você tinha essa habilidade para transmitir para as pessoas como é que foi que você descobriu que você tinha essa habilidade de transmitir para as pessoas esse otimismo, vamos dizer assim, que o coach parece que é um propagador de otimismo, né, de otimismo pessoal, né? Assim, eu passei por uma experiência de vida muito triste, né? Nessa cidade que eu morei, em Pinheiro Grosso. Na época eu trabalhava, ganhava R$8 por dia. Era uma mão muito calejada, machucada, com muitos calos. E como eu te falei, a gente não tinha condições de ter uma roupa, de ter um tênis, de ter algo melhor para a nossa vida. Um certo momento da minha vida eu cheguei a passar fome, passar necessidade, fui morar na rua. Então, aí depois eu fui para a igreja, aí comecei a ministrar, a pregar, e através do que eu fazia dentro da igreja como pastor, eu simplesmente, vamos dizer que eu complementei, né? Porque eu fui uma pessoa que não teve nada na vida. Então, esse sofrimento, essa angústia que eu passei, despertou em mim que eu poderia levar esse meu testemunho de vida a pessoas a conquistar o seu ideal de vida. Então, eu passei por esse momento difícil na vida, um momento muita dificuldade, longe da família, mas consegui superar com a ajuda da igreja, com a ajuda de Deus e com o trabalho correndo atrás. Eu me lembro quando eu cheguei no Guarujá, Valdir, eu cheguei apenas com uma mala de roupa, em 2012. E um chefe meu de trabalho disse: Wesley, se você focar a trabalhar, dentro de um ano você consegue formar, trazer sua família e ter uma vida estabilizada. Eu gastei 6 meses para poder trazer minha esposa, trazer o meu filho e conseguir adquirir hoje o que eu adquiri dentro das cidades do Guarujá. Você tem alguma experiência assim que deu certo, assim, alguém que você passou a acompanhar, alguém que você passou a estimular, assim, alguém ou mais que um, assim, que tenha dado certo, assim, sem precisar necessariamente citar nomes, assim, mas contar um pouco pudesse contar um pouco, assim, de alguma experiência que você tenha tido, assim? Sim. A gente deu um curso na igreja de um pastor amigo meu, o apóstolo Johnny, e a gente conseguiu ali desenvolver naquelas pessoas a sua autoestima. Certo. A gente conseguiu mostrar para elas, como que eu posso dizer para você, que um cara que vende água no semáforo, ele consegue virar um cara rico. Ele consegue transformar a vida dele através de quê? Da dedicação, através da autorresponsabilidade, porque o coach ele serve exatamente para isso, para a gente trazer ao ser humano a alta responsabilidade. A minha vida hoje, se ela está da forma que está, a culpa não é de A e nem de B, é minha própria. Exatamente. Porque eu determino aonde eu quero chegar e quem eu quero ser na vida. Então hoje eu olho para a minha vida, morei na rua, passei fome, passei necessidade, hoje sou um pai de família, sou um pastor, sou um palestrante. Mas por quê? Porque eu determinei que eu poderia ser uma pessoa melhor. E essas pessoas que a gente fez o curso, elas começaram a ver através do empreendedorismo, através do coach e da sua experiência pessoal, através da experiência pessoal, que elas também poderiam chegar lá. Eu sou um cara hoje que eu não consigo desmotivar uma pessoa. Eu vivi com pessoas me desmotivando, pessoas dizendo que não ia dar certo, e hoje eu vejo que eu sou um cara feliz, sou um cara próspero, sou um cara que tem uma família abençoada por causa de ter tido foco e determinação de conquistar aquilo que eu almejava. E tem algum caso específico, assim, nesse grupo que você já atuou, nesses grupos que você já atuou, assim, algum caso específico, assim, que a camarada deu uma guinada na vida, assim? Sim. Tem até um grande amigo meu que ele não tinha perspectiva de vida. Hoje, graças a Deus, ele consegue ser um bom administrador financeiramente, conseguiu adquirir um terreno, conseguiu adquirir um carro, já está conseguindo, vai ser pai agora, já está com uma outra mentalidade de como você pode ganhar pouco, mas sabendo administrar, você faz aquilo se tornar muito nas suas mãos. Vou fazer uma perguntinha para ela. Você já levou sua esposa para comer salada? Já, graças a Deus. Hoje eu levo ela em alguns restaurantes da cidade, levo ela para passear, levo meu filho. Hoje a minha razão de viver é olhar para minha casa e saber que alguém se espelha em mim e alguém precisa de mim. Isso faz com que eu nunca venha desistir. Através das palavras, das decepções, a gente olha para a nossa família. Eu acho que é o bem mais precioso que um homem pode ter, a sua família. Agora, já tem um nível educacional, assim, quando a gente fala isso, ninguém está querendo aqui denegrir a capacidade intelectual da população da cidade, nada, mas por estatística, né, de acordo até com o IBGE, 43% da população, chega até, o número até alto, né, 43% é a maior parcela da população,
que tem somente o ensino fundamental, que é aquele antigo primário e ginásio, né? Falta estímulo, na verdade, né, para as pessoas estudarem, né? Não falta unidade de ensino, falta estímulo para as pessoas estudarem. Como que faz para levar essa mensagem de otimismo, assim, para fazer as pessoas crescerem um pouco, assim? Como é que você começa uma palestra, ou como é que você consegue juntar um grupo, assim? A gente começa as nossas palestras de coach passando aquelas pessoas pela roda da vida. Certo. A roda da vida é um sistema, uma ferramenta do coach, onde você enumera de 1 a 10 algumas áreas da sua vida. Certo. A sua atuação social, a sua atuação no casamento, a sua atuação como pai. E ali a própria pessoa, ela fala de si própria. Então ela si própria está se autocorrigindo. Então quando ela vê aquela estatística que ela mesma coloca naquele papel, ela começa a refletir aonde ela precisa mudar. Entendi. E essa ferramenta ela é muito importante, porque ela traz o quê? Um despertamento a nós, porque às vezes a gente, tanta correria, tanto trabalho, a gente acha que está fazendo a coisa certa, quando na verdade a gente está seguindo um caminho que não seria bom e agradável. Entendi. As sessões ou palestras, seja lá como for, são individuais ou em grupo? Não, sempre em grupo. Sempre em grupo. Sempre em grupo. Por que sempre em grupo? É importante esse envolvimento dos demais, assim? A pessoa não dá uma certa timidez, assim, às vezes, para falar de si na frente de todo mundo? Ou o barato é esse? O barato é esse, exatamente. O barato é você enfrentar a situação. É como os americanos dizem, que todo dia amanhecer comendo sapo. Por que amanhecer comendo sapo? Amanhecer resolvendo as coisas difíceis. Certo. Nós, ser humano, a gente tem o costume de deixar as coisas difíceis sempre para depois, sempre empurrar. E aquilo vai virando uma bola de neve, como diz o ditado. E quando você amanhece o dia resolvendo as situações mais difíceis, você começa a ser uma pessoa responsável. Entendi. E é isso que nós tentamos demonstrar para as pessoas. Como eu falei no começo, se hoje eu estou numa situação, a responsabilidade é minha. Entendi. E o único que pode definir a mudança dessa realidade é a própria pessoa. Então, quando você fala em público, não, eu cometi igual numa das palestras, um amigo meu ele levantou e falou assim, não, meu casamento, a minha vida financeira está destruída por minha culpa. Muita gente chorou. E ele também. Por quê? Porque ele auto-reconheceu. Hoje, o testemunho dele, a mudança que ele teve na vida dele, consegue alcançar várias pessoas. Isso é muito bacana. É meio que uma terapia em grupo. Como uma terapia. Uma terapia em grupo. E nessa hora, por exemplo, que o camarada fala para você que minha vida desgraçou por causa disso, qual é o teu papel ali na prática, assim? Nosso papel é exatamente esse. Trazer... Você consegue mostrar para ele que ele ainda dá tempo, sei lá? Geralmente a gente usa as perguntas poderosas do coach, né? Por que isso parou? O que você vai fazer para mudar? Como? Quando? A gente traz a realidade na pessoa. A gente pergunta para ela, do jeito que tá bom para você? Se tá bom para você, será que tá bom para o seu filho? Será que tá bom para sua esposa? Eu tenho um amigo que liga para mim e fala, Pastor Wesley, estou passando por isso, só que às vezes eu vejo que a situação daquela pessoa é porque ela não quer tomar uma atitude. Entendi. Porque a partir do momento que a minha família está em primeiro lugar, eu preciso ver aquilo que é melhor para ela. Às vezes eu tenho um sonho, mas eu tenho que ver se o meu sonho não vai sacrificar a minha família. Entendi. Então às vezes a gente tem que perder para ganhar. Entendi. E aí você consegue passar isso em qualquer situação, assim? Se o cara falou da família, por exemplo, mas pode ser no trabalho. Hoje em dia tem 13 milhões de desempregados aí no país, quer dizer, o cara vai, procura e não acha emprego. Aí a gente está aqui falando, talvez para um telespectador que esteja nessa situação. O que uma pessoa de fora vai falar que vai me ajudar a mudar, vai ajudar a mudar a minha vida? É isso que eu queria saber, assim, como é que você consegue fazer esse estímulo, assim, fazer a pessoa pensar que dá para mudar? Dá para mudar, para mudar quando a gente se autoexamina. Como eu disse, as pessoas elas perderam a autoestima. As pessoas às vezes, ela começa um projeto, por exemplo, vou dar um exemplo da Rinode, da Avon, da Natura, ela começa um projeto e ela não consegue terminar esse projeto. Geralmente dura 2 meses, 3 meses, aquele entusiasmo, mas por quê ela não consegue? Por que uns conseguiram e outros não conseguiram? Entendi. A busca da nossa felicidade, ela exige muito sacrifício, muita renúncia, nós abrirmos mão de muitas coisas.
Então hoje o cara está desempregado. Talvez, para alguns, a oportunidade dele olhar para si e tentar buscar uma oportunidade muito maior para a vida dele. Isso que é legal. Isso que é legal. Por quê? Porque hoje, nessa crise, ela abriu muita oportunidade para as pessoas empreender. Hoje eu tenho amigos que ganhavam um X por mês, com seu próprio negócio ganha 3 vezes mais e consegue ter uma qualidade de vida muito melhor. Só que ela teve que passar por essa transição, por esse processo, para ela entender que nós, ser humano, nós temos o costume de quê? De ficar na área de conforto. Se eu ganho 2 mil, tá ótimo. Mas se eu posso ganhar 2 vezes mais aquilo que eu ganho, por que não lutar por aquilo? Entendi. Então a gente tenta levar a pessoa a isso, a esse estilo de vida. Quantas sessões, assim, ou seja lá, como é que a gente chama, assim, quantas vezes a pessoa precisa encontrar com você, participar dessa espécie de terapia em grupo, assim, para conseguir, assim, ter um start, assim, deu start? Geralmente, Valdir, o curso que eu dou tem uma duração aí de 3 a 4 meses, uma vez por semana. Entendi. Então ali a gente começa com a quantidade, às vezes diminui, né? Porque não são todos que vão perseverar até o final. Mas geralmente entre 3 a 4 meses a gente consegue já começar a ver um desenvolvimento. Há pessoas que falam, eu apliquei essa ferramenta na minha vida, eu dormia até 10 horas, hoje eu já estou conseguindo acordar 7 horas. Porque a gente tenta mostrar para a pessoa que quanto mais tempo ela perde, mais ela consegue atrasar aquilo que viria de encontro a ela. A gente estimula a pessoa a ler um livro, a gente estimula a pessoa a ver um documentário, a ver experiências de pessoas que começaram, igual nós temos hoje no Brasil, um grande empreendedor que começou vendendo água no semáforo do Rio de Janeiro. Hoje ele dá palestras, as palestras dele cabe 7 mil pessoas, com valor altíssimo por palestra. Então, quer dizer, o cara começou vendendo água. Hoje, se você falar, por exemplo, que Guarujá é uma mina de dinheiro, que todo dia é jogado dinheiro fora, um exemplo, na Avenida Tiago Ferreira, muitas pessoas dizem, como? Papelão. Entendi. Papelão é uma alternativa. Só que às vezes a pessoa ela tem vergonha de ganhar dinheiro. E quando você tem a vergonha de ganhar dinheiro, o dinheiro fica jogado no chão. Fica jogado no chão. Aí tem aqueles que querem. Então eles vão, vende, pega de graça a matéria-prima, porque é jogada fora, e transforma aquele dinheiro. Queria te perguntar assim, por exemplo, você consegue, logicamente teve uma formação para isso, para a atividade que você desenvolve, né? Você consegue perceber assim, um momento assim, esse já está no ponto, assim, ou esse aqui não vai dar certo, tal. Só queria que você respondesse depois do intervalo comercial. Tá jóia. A gente vai fazer um intervalo comercial, que é rapidinho, mas antes eu vou pedir para o Fábio colocar na tela a capa da edição desta semana do Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, que assim como o programa Assunto Cidade, é produzido de uma maneira independente, democrática e pluralista, ou seja, com diversidade de opiniões. O Assunto Cidade está nas redes sociais toda sexta-feira à noite e também nas bancas em sábado e edição impressa. Toda semana uma leitura apurada aí da cena política e social de Guarujá, também esportiva e cultural. E nessa semana, nessa edição de sexta-feira, não poderia ser diferente a calamidade pública que se transformou a travessia entre o Itapema e Santos aí nas barcas da Dersa. Chegou-se ao absurdo de um dia da semana, numa quinta-feira de manhã, não haver barca alguma, ou seja, os passageiros todos represados do lado de cá do Itapema, precisando trabalhar, precisando empreender lá em Santos, por exemplo, como o Wesley está falando aqui, precisando atingir os seus objetivos profissionais e não conseguindo atravessar, ou seja, o problema de locomoção gerado pela incompetência e o desserviço que a Dersa presta, não só os automóveis lá no ferryboat para a Ponta da Praia, mas também com os passageiros que utilizam o serviço da Dersa aqui no Itapema. E outros assuntos aí, sempre uma leitura bastante apurada, como eu disse, da cena política e da cena social e cultural e esportiva da cidade. Circulação ininterrupta há 14 anos do Assunto Cidade. O programa Assunto Cidade volta já depois do intervalo. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho. Confere as atividades
atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Você que é servidor público municipal tem uma ótima opção de lazer e descontração no Grêmio dos Funcionários da Prefeitura de Guarujá. Academia de ginástica, piscina, campo de futebol e ambientes coletivos são algumas das opções disponíveis para você e toda a sua família. Ao longo do ano, o Grêmio dos Funcionários Públicos de Guarujá promove eventos que reúnem amigos e garantem muita diversão. É o Grêmio, cumprindo seu papel de unir a categoria na melhor hora, a hora da folga. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o Wesley da Silva, ele que é coach e também pastor evangélico, aqui conversando com a gente sobre essa nova tendência, né, da sociedade. O coach ele aparece num momento, como o próprio Wesley falou no primeiro bloco, justamente para estimular as pessoas a procurarem aquilo que elas podem ser, não ficar parado no tempo, às vezes desestimulado, achando que não pode alcançar determinadas coisas na vida. O Wesley, inclusive, deu um depoimento pessoal da vida dele, passou fome, morou na rua, até o momento que ele descobriu que poderia ser o Wesley da Silva e está aqui falando e tentando estimular as pessoas. Eu deixei no ar, a gente deixou no ar no primeiro bloco uma pergunta assim, justamente sobre como é que você consegue, se você consegue, logicamente, captar assim, aquele ali acho que não vai para lugar nenhum, ou um momento em que o camarada está pronto, assim. Existe um jeito de dar alta para o cara, assim, ó, você já está pronto, pode ir embora. Geralmente o próprio aluno, ele dá alta e ele dá continuidade no processo. Por quê? Porque nessa roda da vida a gente vê as áreas que mais estão defasadas, a gente começa a aplicar a ferramenta do coaching e a desenvolver essas ferramentas. Algumas pessoas, geralmente, como eu falei, a gente começa com 20 alunos, cai para 15, às vezes 10. As próprias pessoas, elas vão desistindo do processo, algumas. E outras já não. Outras já começam, igual no começo a gente tem o minuto da fala, que é onde a pessoa se apresenta, a gente dá ali 1 minuto contado para ela, para começar o quê? A desenvolver aquele processo de fala dela, falar em público, porque afinal, ninguém abre um negócio pensando em ficar somente com uma portinha. Se você abre um negócio, tem que ter a visão para ter muitos funcionários, uma rede gigantesca. Então a gente começa a preparar ali. Geralmente, alguns ali ficam tímidos, têm vergonha e acaba desistindo. E ele próprio acaba, né, porque a gente não aplica aquilo que nós achamos e aquilo que a gente acha que é certo. Entendi. A gente deixa a própria pessoa desenvolver o seu próprio potencial. A gente simplesmente usa a ferramenta. E já outras não, outras conseguem desenvolver, começa até a abrir o seu próprio negócio. Entendi. E começa a demonstrar autorresponsabilidade, de chegar no horário, de fazer as atividades e também está trazendo os testemunhos ali do que está acontecendo no processo. Tem que ter muita disciplina, né? Muita. Autodisciplina, né? A pessoa saber que vai empreender alguma coisa, mas ela tem que respeitar, não é porque vai trabalhar em casa, por exemplo, que vai ficar em casa de bermuda, à toa, né? Exatamente, a disciplina ela é tudo, né? A disciplina, você pode ser funcionário, mas não é porque você é um funcionário que você tem que ir, não é meu, não vou cuidar direito. Entendi. Na verdade, quando não é teu, é que você tem que cuidar muito melhor para quando você ter o seu, você ser uma pessoa responsável. Entendi. Então a disciplina, a responsabilidade, o hábito, ele é muito importante na vida do ser humano. Você é também pastor evangélico, né? O que começou primeiro? Você primeiro virou pastor ou primeiro você começou a atuar como coach? Isso, primeiro eu virei pastor, né? Já ao longo aí me converti em 2005. Aí passei pelas etapas da igreja, procurei estudar, desenvolver mais.
Aí comecei atuando como pastor, e aí depois eu vi que dava para acrescentar aí o coach. E você usa uma coisa na outra, assim, o teu trabalho como pastor acaba influenciando no teu trabalho como coach e vice-versa, assim? Como é que... Geralmente eu não posso deixar muito o meu lado de pastor influenciar no coach. Entendi. Porque o meu lado pastor, eu posso opinar, eu posso dar o conselho para a pessoa, tentar mostrar para ela algo que eu acho que seria bacana, mostrar a crença, já no coach não. Certo. No coach a pessoa ela tem que trabalhar tudo aquilo, todo o seu potencial, porque se não der certo, a culpa é exatamente dela. Porque se você envolver a religião, a pessoa pode acabar ficando, está querendo me doutrinar, né? Isso, Então, a gente procura não tá misturando essas coisas. Vou falar assim, um pouco do trabalho da igreja em si, assim. Você falou que tem uns trabalhos na área social, principalmente na recuperação de dependentes. Assim. Sim. Hoje eu faço parte da Assembleia de Deus Vida Nova, Certo. pastor Antônio Carlos, pastora Maria Helena. E a gente, através da palavra, através de congresso, através de palestra, a gente procura trabalhar com casais que vêm para a igreja deficientemente, com o casamento já a ponto de se destruir. A gente passa por palestra, encaminhamento. Hoje eu tenho meu pastor, que é o pastor Marco Antônio, que é meu pastor local. Eu não atuo na área de pastor dirigente de igreja, sou um pastor mais voltado para o lado itinerante, certo, que é pregar, dar palestra, essas coisas. Certo. E os jovens também, né? A gente convida para vir para a igreja. Às vezes os jovens vão ali sem perspectiva de vida, a gente mostra para eles a realidade. Antigamente a igreja ela era muito mal vista porque parecia, né? Como que eu posso dizer? Parecia que aprisionava as pessoas. Hoje não, hoje o jovem vai para a igreja, hoje a gente tem o funk gospel, o pagode gospel, a gente trabalha muito com jovens, desenvolvendo os jovens. Os jovens hoje ele é um jovem feliz, né? A igreja vai se adaptando à realidade do momento, né? Exatamente. Esse trabalho de recuperação de dependentes, assim, dependente químico, assim, tem algum caso assim, emblemático assim, que te marcou? Assim? Olha, eu perdi muitos amigos, sabe, Valdir? Eu perdi muitos amigos que eu tive esse ano na minha cidade novamente, ano passado, e muitos dos meus amigos não conseguiram se recuperar. Infelizmente morreram com 20 anos, 22. Então isso me choca muito porque... Isso mesmo no interior? No interior. Interior. Antigamente, na minha época, usar uma maconha, por exemplo, uma droga, era algo que se fazia escondido. Hoje eu volto na minha cidade e eu vejo que as pessoas fumam na frente das crianças, na frente dos idosos, na frente das famílias. E eu acredito que se a gente emplacar ali, se a gente lutar, a gente consegue recuperar muitos jovens. Legal. Eu sou um jovem que fui recuperado, então eu acredito na oportunidade. Claro. O Wesley, aqui conversando aqui também informalmente aqui antes do programa, você também me falou das suas, como é que se diz? Suas aspirações políticas, assim, sua vontade, né, de entrar para o ramo da política, né? Você já foi candidato a vereador aqui em Guarujá e ainda pretende tentar de novo. Imagina numa sessão da Câmara você vai estimular tudo quanto é vereador lá. Eu acredito na inovação. Hoje a gente está passando por um período transitório na nossa política, uma política nova. E eu acredito, Valdir, que a gente precisa acabar com a velha política. Eu saí em 2016 pelo PSC, hoje atualmente eu estou filiado ao PSC, mas não vou sair pelo PSC, estou em busca de um novo partido. Mas eu acredito, olhando hoje para a política do Guarujá e vendo, por exemplo, o Santiago Ângelo, o Anderson Bernardes, o Dedé do Adélia, essa geração, ela vai mudar muito a Câmara e o Guarujá. Por quê? Porque é uma geração nova, uma geração empreendedora e uma geração que vai trazer o lado empreendedor para a cidade. Você está nesse grupo também? Não conheço eles de vista, mas sigo eles. E vejo que é uma geração que vai conseguir impactar a cidade. Legal. Porque a gente precisa acabar com a velha política. Aquela política que eu sou candidato do bairro tal, no bairro tal. Eu acho que o vereador ele é candidato da cidade. Então, se eu venho no Itapema, eu vejo algo ali acontecendo, eu quero ajudar. Se eu vou na Conceiçãozinha, eu quero ajudar. Se eu vou no Morrinhos, eu quero ajudar. Porque quando eu sou candidato de um bairro... Você limita a tua atuação. Eu limito a minha atuação, Exato. Entendeu? E o vereador ele não é eleito por um bairro, ele é eleito pela cidade. Com certeza. Eu te desejar boa sorte aí na carreira política e muito mais ainda na tua carreira como coach, estimulando as pessoas a seguir o seu próprio destino. Está lá escrito, lá é só se acompanhar. Obrigado. Muito obrigado. Deixa um espaço para você dar uma última mensagem, rapidinho, senhor.
Eu quero agradecer, né, essa oportunidade, agradecer a todos vocês que acompanham esse programa e dizer para cada um que vale a pena acreditar no sonho, vale a pena acreditar naquilo que você acredita. O seu sonho ele só se torna real se você lutar por ele, se você acreditar. Ninguém vai acreditar pelo meu sonho. Eu vim de uma outra cidade com uma mala de roupa, hoje sou empreendedor nessa cidade, eu amo essa cidade, quero me tornar um grande político nessa cidade e com o tempo, né, a gente não pode prometer nada, com o tempo conseguir mostrar aí para o telespectador a confiança do voto. Tá certo. Obrigado, Wesley. Obrigado, parabéns. Obrigado, Wesley. Obrigado a você também pela audiência. A gente volta amanhã, um novo Assunto Cidade. Até logo a todos.